Boa noite! Boa noite, meus queridos alunos. Já posso chamar vocês de alunos, né? Boa noite, Nayara, Marcos, já estou vendo carinhas conhecidas aqui. Quem ainda não participou de webinar, levanta a mão aí e me fala da onde é, hein? Quero saber aqui da onde vocês são, o que vocês fazem da vida. Bora conversar um pouquinho nesse início, né? Sempre a gente conversa um pouquinho, a gente fala um pouquinho de onde a gente é, o que a gente faz. E sejam muito bem-vindos a mais um webinar promovido pela Licite Mais Brasil. Estamos aqui para falar sobre os erros mais comuns do pregoeiro. É um assunto interessante porque todo mundo tá cheio de live, cheio de gente falando sobre os erros mais comuns de quem? Dos licitantes. Pois hoje nós vamos falar sobre os erros mais comuns do pregoeiro, né? Agora sim, agora a gente está falando do outro lado aí da moeda. Afinal de contas, né? Quem já não passou por alguma situação, algum erro de um pregoeiro e ficou sem saber o que fazer? Se você agora vai me acompanhar durante esse webinar até o final, além das surpresas, né, que eu sempre tenho para passar para vocês aí durante a nossa aula, você vai saber como agir diante de um erro de um pregoeiro e como fazer, o que fazer, Priscila, quando o pregoeiro faz aquilo, faz isso, faz... Vão me dizendo também os casos de vocês. Olha, o pregoeiro fez assim, o pregoeiro faz assado, eu quero saber de tudo, tá? Boa noite, Alexandre, Joedson, Micheline, Andréia. Já me falaram aqui de onde vocês são, hein? Érica, de Natal. Seja muito bem-vinda, Érica. Que bom que você está aqui comigo para mais esse webinar de sucesso da Licite Mais. Vai ficar gravado, se Deus quiser. Todos os nossos webinars estão sendo gravados, com exceção de um que eu fiz com Éder Barduco a respeito das dificuldades da documentação de habilitação, né, da inserção aí nos portais de compras do país. Infelizmente, porque foi uma live assim que bombou, foi maravilhosa, mas vamos repetir. Quem sabe vamos repetir, né? E o nosso webinar fica gravado, mas o que é legal daqui é que você vai participar comigo em tempo real e vai poder fazer a sua pergunta também, né? Se surgir alguma dúvida, pergunta no chat e aí a gente vai tentar responder, tá bom? Quem mais que está aqui? Deixa eu ver. Simone, de Vitória Espírito do Santo. Salvador, Sueli. O Carlos Sarmento é de Souza. Cadê? Ai, me perdi aqui, que eu fui olhar para a câmera para saber se estava... Cadê o Carlos? Sumiu aqui para mim. Misael, de Vilhena. Alexandre, de São Paulo. O Clécio já me deu até o e-mail dele. Clécio. Alexandre, né? Vamos lá, quem mais que está entrando aqui? Falem comigo. Jefferson de Castanhal. Não, Jefferson de Castanhal, José de Petrópolis. Olha, Rio de Janeiro em peso hoje aqui com a gente, hein? Cadê os meus amigos aqui do estado do Pará, hein? Quem é que está aqui? Já vi um de Castanhal. Quero saber o resto do povo aqui, os paraenses estão participando. Silvana, de Belo Horizonte. Boa noite, Silvana. Priscila. Oi, uma Priscila de Santa minha xará, de Santa Catarina. Tudo bem, Pri? Eu adoro ser chamada de Pri, nem falo para vocês, ó. Adoro. Querem me agradar, me chamam de Pri, de Pris. Não gosto que me chamem de Priscila. Vocês têm isso, hein? Eu tenho isso, sabia? Eu acho que sempre estão, sei lá, brigando comigo, alguma coisa assim. Meus amigos já sabem, eu fico... Acho estranho quando eles me chamam de Priscila. Priscila, acho estranho. É meu nome, mas eu acho estranho. Altamira, Micheline, que legal. Mesquita. Mesquita não mandou para todo mundo, hein? Não vou, né? Fortaleza também está aqui com a gente. Olha, a Priscila está dizendo que ela também não gosta de ser chamada de Priscila, gosta de ser chamada por Pris, né? Ai, 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 gente. Charles, boa noite, Charles. Quem mais que está aqui comigo? Bora, povo. Quero ver vocês, quero que vocês falem comigo. Vamos dar um tempinho aí. Né? Hoje começamos nosso webinar um pouquinho mais tarde. Eu tive uma live mais cedo,
mas estou cumprindo aqui o meu compromisso semanal com você. Mandem sugestão de assuntos, o que vocês gostariam de assistir aqui pela Licite Mais. Olha, o Luiz é de Belém, Luiz, tudo bem? Rogério Campos, de Belo Horizonte, nós temos uma surpresa da Licite Mais para vocês. Lembre que eu sempre tenho algo especial. Quem estava no webinar anterior já sabe do que eu estou falando, né? Reginaldo de São Paulo, tudo bem? João Aurélio de Natal, né? João Aurélio Diniz, já colocou o nome dele todo. João Aurélio Diniz de Natal. Valeu, João Aurélio. São Paulo de novo. Sinalização de trânsito, nosso ramo. Olha, Eva, que legal. Estão fazendo sinalização de trânsito por pregão eletrônico ou por pregão? Me fala aí, Elvio. Quero saber se estão fazendo pregão. Hoje nós vamos falar a respeito dos erros mais comuns dos pregoeiros e vão colocando já o que vocês já passaram com os pregoeiros, hein? Com as pregoeiras, me falem. Nayara, os melhores presentes. O que é, Nayara? Não entendi. Qual é o papo de vocês aí? Hein? Londres. Pregão eletrônico muito, Zé, para sinalização? Então é considerada aí como serviço de engenharia, sinalização de trânsito, é? Que legal. Roberta de Tocantins. E olha, eu vi Londres. Eu vi Londres. Tem gente de Londres aqui me acompanhando. Londres, gente. Londres, ora. Está aqui nos acompanhando. Ai, ai, ai. Sim, galera, vamos começar? Já tem algum caso aí, um caso bacana para me falar de algum pregoeiro? No final do webinar você vem com os melhores. Nayara, obrigada. Vou sim com os melhores presentes para vocês. Sempre a gente está pensando nos licitantes. Aqui é Licite Mais Brasil e Priscila só pensa em licitante 24 horas por dia. A gente pensa em como agradar vocês, o que vocês gostariam de saber, né? Se vocês têm dúvidas de como a gente pode ajudar. Olha, eu quero dizer que a gente pensa em vocês o dia inteiro. O dia inteiro. Podem ter certeza disso. A Licite Mais Brasil sempre preocupada em saber como o empresário vai participar das licitações, de que maneira ela pode facilitar para você, né, que tem uma empresa que quer participar, está organizando seus editais, mandando por e-mail. É sensacional o gerenciamento, o gerenciador. Eu sempre que tenho os meus clientes, eu digo, primeiro mês, por favor, Licite Mais Brasil, já contrate, assine, porque é preciso organizar as licitações e saber das demandas, né? Porque, afinal de contas, nem sempre vocês vão conseguir saber de todas as demandas e nem sempre vocês vão sentir como é que está o mercado, né, no Brasil todo, as licitações, se vocês não tiverem um bom gerenciador de editais. Então, eu aconselho, quero dizer que não ganho comissão para isso, tá? Mas é bom, eu acho que eu vou começar a pensar nisso. O que vocês acham? Não ganho comissão nenhuma para divulgar, mas divulgo porque eu acho que é um serviço essencial para quem participa de licitação, gente. Chega tudo, eu inclusive marco o Guilherme, que é o dono, o cara, né, da Licite Mais. Eu sempre peço para ele para me encaminhar também as licitações que ele envia para os meus clientes. E eu acho sensacional a plataforma, principalmente agora, depois da gente fazer, que agora eles colocaram análise de mercado e análise de concorrente. Gente, quem não aproveitou isso, tem que aproveitar, assinar, porque esta análise, ela é essencial para, eu diria assim, para o desenvolvimento da empresa de vocês, né? Para o alavancar aí dos negócios, porque você precisa conhecer a sua concorrência, você precisa saber como está o mercado, como está a licitação pelo Brasil, o que eles estão cobrando. Não tem como você saber disso se você não tiver uma plataforma como a Licite Mais Brasil. A Licite Mais Brasil, ela analisa tudo para você. E também tem um porém aí que eu diria que é o diferencial máximo da Licite Mais, que eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Mas eu vou falar no meio desse webinar que é para segurar vocês, hein? Bora lá? Já recebi aqui algumas coisas. Muito obrigada, João. Já recebi algumas coisinhas aqui de pregoeiro. Se os pregoeiros seguissem sua experiência, tudo seria bem melhor. Reginaldo,
Olha, já apanhei muito como pregoeira e já cobrei muita coisa, confesso que não deveria cobrar. Depois aprendi que não podia e a gente vai aprendendo, inclusive, com os erros. Tentei fazer da melhor forma, vocês podem ter certeza. Lutei aí para uma licitação mais transparente, uma licitação que priorizasse a ampliação da concorrência. Fiz de tudo para não ser formalista, para não tirar um licitante que poderia fornecer para a administração pública com o menor preço, com a proposta mais vantajosa. Eu posso dizer para vocês que eu tentei. Não sei não poderia dizer que fui 100%, que a gente vai aprendendo com os erros, realmente. Então, assim, a gente está falando dos erros mais comuns dos pregoeiros hoje, mas isso não quer dizer que a gente esteja bombardeando os pregoeiros ou colocando eles numa berlinda. Não, não é nada disso. É só no sentido de orientar, porque às vezes são erros que o pregoeiro ele pensa que ele está fazendo certo, por falta de capacitação. Agora mais eu estava falando numa live a respeito exatamente dessa situação, da falta de capacitação do servidor público. E inclui aí o pregoeiro. Ele, às vezes, não sabe como agir, age de forma errônea e vai tentando consertar isso ao longo do certame ou até nem conserta. Mas eu não vejo como uma má fé. Eu muitas vezes agi porque achava que era de uma determinada forma e quando eu vi, não, isso aqui está errado. E muitos servidores, eles não têm acesso à capacitação, vocês podem ter certeza. No meu órgão que eu participava, que eu era pregoeira, eu era uma das poucas capacitadas. Eu tinha que passar conhecimento para os meus colegas. O órgão ele passa por muitas dificuldades financeiras, ou o gestor ele não tem essa sensibilidade de achar que investir em capacitação é investir numa licitação mais célere, é investir numa licitação mais transparente. Então, nem sempre o gestor tem essa sensibilidade. Ponderem aí tudo, né? Tudo que eu estou falando para vocês, mas nós queremos sim falar dos erros mais comuns dos pregoeiros, né? Porque eu sei que se vocês abrirem a internet, o Instagram principalmente, sempre tem lá erros mais comuns dos licitantes. Erros mais comuns dos licitantes. E cadê o erro mais comuns dos pregoeiros? Agora, pessoal, que eu estou assessorando empresas na área, né? Eu vejo o tanto absurdo. Eu tenho certeza que vocês vão se identificar com tudo que eu vou falar hoje para vocês. Eu vejo muitos absurdos. Eu fico assim, às vezes abismada. E também, muitas vezes me deparei com a seguinte situação. O licitante não recorreu ou ele não agiu de forma que ele deveria agir no momento certo. E aí, quando ele me procura, eu fico, ai, mas era para você ter feito isso. Ah, mas olha, eu podia ter feito assim. Ou então o prazo de recurso já está muito, já está quase no final, a empresa me procura muito em cima da hora e nem sempre aquele licitante, ele se resguardou e de provas necessárias, ou às vezes eu peço as coisas e eu não tenho, doutora, poxa, mas eu não sabia. Então eu estou aqui para orientar vocês de como agir, né, em relação a essas situações, ok? Vamos lá começar? Deixa eu só ver o que vocês estão conversando aqui comigo. Já iniciando, de repente, né, consigo já iniciar algum assunto aqui que eu separei para vocês. E, deixa eu ver, autenticação de documentos na era digital. Boa, Priscila. Vamos conversar. Priscila, ó, acabei de falar que não gosto de ser chamada de Priscila e estou te chamando de Priscila. Pri, vamos falar sobre isso também, autenticação de documentos, mas essa exigência, ela está mais na esfera do instrumento convocatório. Só para lembrar vocês, quem elabora esse instrumento convocatório não é o pregoeiro. E aí eu já começo iniciando. O primeiro erro do pregoeiro é não ler o instrumento convocatório, que é o edital, e partir para a licitação sem saber nada. Nem tampouco sabe quais são as próprias exceções que estão no edital, se ele aceita protocolo ou não de certidão, se ele pode diligenciar. Ele vai só no geralzão do que ele aprendeu e não lê o seu próprio edital, não sabe nem quais são as próprias exigências que estão contidas no edital.
Esse é o principal erro que eu diria assim, porque a gente sente que o pregoeiro ele está só conduzindo a licitação, que é o dever dele, né? A função dele é conduzir a licitação, porém, ele não leu o seu edital. Ele não leu o seu edital. Quando eu falo o seu edital, não foi ele que elaborou, mas ele precisa, antes até de lançar a licitação, ler, olhar. Inclusive, ele pode ajudar até a própria administração pública a dizer assim, olha, isso aqui não sei não, mas isso aqui está errado. Pode ter passado por parecer jurídico, a gente sabe como é que funciona o órgão, muitas vezes os pareceres jurídicos eles são um modelo, o procurador nem tem tempo, né, para olhar aquele edital, aquele processo licitatório com calma. Então, eu acho que o pregoeiro, antes de tudo, ele precisa se ter certeza do que ele está fazendo, cientificar das cláusulas. Eu fazia muito isso com pregoeira, embora tenho que confessar para vocês que elaborava os editais, né? Não era a autoridade competente que elaborava, e olha, já tinha mais contato, né, com o edital, elaborava e ficava ali já sabendo das cláusulas de antemão, já sabia o que podia ser um direcionamento, já colocava o processo na minha época, né? Mais pregão presencial, colocava o processo debaixo do braço, ia lá, olha, isso aqui, não sei não, mas isso aqui tá errado, ou tirava dúvida com os engenheiros, eu era muito metida a engenheira civil, praticamente sou uma engenheira, gente. Me formei em engenharia quando eu estava como pregoeira, viu? Como presidente de comissão de licitação. Porque eu olhava alguma coisa, achava estranho, ia perguntar para o engenheiro, ia perguntar para a área técnica, olha, o que é isso aqui? Mas isso aqui não vai restringir? Eu era muito questionadora nesse sentido. Então, assim, primeiro ponto, primeiro erro do pregoeiro é não ler o edital, o instrumento convocatório, aquele instrumento que chama o licitante e diz assim, olha, vamos comprar, vamos adquirir, vamos contratar. Então, ele precisa ter intimidade com esse edital, né? Primeira coisa, então, pedir autenticidade de documento, autenticação de documento em licitação, em pregão eletrônico, quando a gente sabe que a alma do pregão eletrônico é a celeridade, é a era digital, né, que chegou ali para a licitação e eu estou fazendo pregão eletrônico, porque eu tenho que pedir autenticação de documentos, não é verdade? Então, assim, e aquela entrega de documentos depois da licitação. O pregão eletrônico, ele já, acho que a entidade, ela já precisa entender que esse processo, ele é eletrônico, ele tem que estar disponível para você. Gente, uma das coisas, assim, uma das orientações que eu mais passo para os meus clientes é, você tem que conhecer da fase interna da sua licitação. Se você não conhece da fase interna, você está dando um tiro no escuro. Ah, mas doutora, como é que eu consigo? Pedindo cópia desse processo. Se é um processo importante para vocês, peçam cópia do processo. Ele ou vai estar na forma eletrônica, se ele estiver na forma física, o pregoeiro, a equipe de apoio, ela não pode obstar o acesso de vocês, tá? Então, vocês precisam ter acesso. Por exemplo, eu acabei de participar de uma licitação que foi essa semana, estou estudando o caso de uma cliente minha, e ela teve que ir atrás dessa licitação, ir atrás dos documentos de habilitação. O pregoeiro não disponibilizou tudo para ela, ele recebeu por e-mail e não disponibilizou. O segundo erro do pregoeiro qual é? Receber a documentação de habilitação e ou os documentos complementares ou os documentos que ele que adveio aí, documentos que vieram de diligência e não dar acesso aos outros concorrentes. O pregoeiro ele não pode fazer nenhuma análise ou receber nenhuma documentação que é só para ele. Fazer uma análise reservada e não publicar e não dar transparência. Sejam diligentes, sejam cri-cris. Aqui falam cri-cri. Quem é do Pará vai saber do que eu estou falando. Cri-cri o que é? Vá lá, mande e-mail, mande mensagem no chat, não deixe passar as situações que vocês sabem que estão erradas. Então, olha, o José está comentando aqui, tem uma licitação que, em nosso estado, que a licitação foi cancelada, depois foi publicada só no jornal. Aquilo foi uma tremenda fraude, pois estava favorecendo a empresa nos municípios, entramos com impugnação, mas eles falaram que estava fechado e foi brincadeira. Pois é, José, olha lá,
essa questão da publicação, já consegui revogar uma licitação em razão da ausência de publicação. A gente está falando de pregão eletrônico, mas não esqueçam que eles têm obrigatoriedade de publicar os pregões eletrônicos no jornal oficial. A depender do decreto municipal ou estadual, verifiquem aí como está sendo feita ou como é cobrada a publicação desses pregões eletrônicos. Não é porque está lá no Comprasnet, não é porque está lá no Licitações aí do Banco do Brasil, não é porque está em outro portal de compras que o pregoeiro não precisa publicar as licitações. Né? Então, José, você tem toda a razão. Quando ele republicar, ele tem que republicar aquela licitação nos mesmos meios que ele publicou originalmente. Tá? É um dos erros mais comuns quando, na pressa, eu sei como é que é, o órgão tem pressa de licitar, tem pressa de contratar, e vai atropelando os atos, os procedimentos, né, licitatórios. Vocês não podem deixar isso acontecer, porque, inclusive, vocês podem, de repente, arrematar uma licitação, arrematar um objeto e seguir em frente até ser contratado e ser, de repente, questionado lá na frente, e essa licitação ser revogada. E aí você perde o contrato e fica a ver navios. Uma licitação mal feita, uma licitação que não é publicada nos moldes da lei, ela é nula. Então, olha o risco que você está tomando por não conhecer esse processo na fase interna e por não conhecer a lei, o decreto que regulamenta aquele pregão. Lembrem que o decreto 10.024, ele regulamenta os pregões eletrônicos no âmbito federal e regulamenta ali, dá obrigatoriedade aos municípios e aos estados utilizarem o pregão eletrônico nas transferências voluntárias, nos repasses de recursos federais aos municípios e aos estados, né, através dessas transferências voluntárias, que são convênios, contratos de repasse. A gente sabe que boa parte, volume desses recursos vem através dessas transferências voluntárias. Mas o município precisa regulamentar o pregão na sua esfera. Aquele decreto lá, 5.450, ele não existe mais. O município ele precisa adaptar o pregão eletrônico para os modos de disputa aberto, os modos de disputa aberto e fechado. E aí eu vou para mais um erro do pregoeiro. Utilizar o decreto 10.024, e licitar na forma eletrônica nos moldes do 5.450. Ou ainda utilizar o decreto 10.024 e não ter o seu próprio decreto regulamentador. Olha só, erro gravíssimo dessa licitação que está sendo feita aí de qualquer jeito. Eu já peguei edital que estava todo o decreto 10.024, modo de disputa aberto, e quando nós fomos participar pelo Licitações do Banco do Brasil, nos deparamos ainda com tempo randômico. Ainda aquela licitação estava sendo regida pelo decreto 5.450. Ele não existe mais. Olha só o absurdo dessa licitação. E eu alertei o cliente e disse assim, olha, essa licitação que você vai participar está toda configurada para o decreto 5.450 do Licitações do Banco do Brasil, porém, o edital, ele é todo decreto 10.024. Este motivo, gente, é um motivo de anulação desse processo. Então, pese os riscos na hora de participar de uma licitação dessa, porque ela está toda errada. Ela está completamente errada. O procedimento está totalmente irregular. E aquele pregoeiro, porque olha só, há algo muito grave. Por que algo muito grave? Nesse edital que estava lá todo configurado para decreto 10.024, no modo de disputa aberto, o licitante tinha que enviar essa documentação de habilitação juntamente com o quê? Com a proposta. Só que, se no sistema ainda estava pelo decreto anterior, certamente esse licitante iria ser logo, de cara, desclassificado. Por quê? Porque o pregoeiro visualizava lá pelo decreto 5.450, visualizava a documentação do licitante antes da fase de lances. Pelo decreto 10.024, o pregoeiro agora não verifica, não consegue visualizar, eu estou falando de licitações no meu exemplo, tá? Ele não consegue visualizar essa documentação antes da fase de lances. Então, olha só, a gente ficou entre a cruz e a espada. Coloca ou não coloca essa documentação de habilitação lá? Porque é motivo de desclassificação se você se identificar.
Porque você está colocando a documentação, o pregoeiro vai visualizar antes da fase de lances, quando ele abrir, ele vai ver qual é a empresa que está participando. E o pregoeiro não pode visualizar as empresas participantes antes da fase de lances. Então, foi gravíssima essa situação. Olha só, se vocês não lerem, se vocês não se certificarem, e não deixem passar, porque vocês precisam entrar com pedido de esclarecimento até em relação à regra desse pregão que vocês estão participando, tá certo? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Deixa eu ver. Olha, meu cliente está aqui participando, que legal. Um pregoeiro pode não querer seguir uma instrução normativa do Comprasnet? Não, Charles. Na verdade, é assim, tá? Algumas instruções normativas que são ali direcionadas no âmbito federal, se esse pregoeiro está utilizando o recurso federal, ele vai precisar, sim, utilizar a instrução normativa. Ele não pode se negar a usar uma instrução normativa, tá? Agora, lembra que um pregoeiro da esfera municipal, um pregoeiro da esfera estadual, ele vai precisar seguir os seus decretos. Então, olha, veja bem, se você não está com recurso federal ali, você precisa saber qual é o regulamento que ele está seguindo, tá? Normalmente não. No instrumento convocatório, precisa estar lá no preâmbulo, ok? Quais são as regras que o pregoeiro vai seguir. As regras não saem da cabeça do pregoeiro. As regras vão sair de alguma lei, de alguma instrução normativa, de algum decreto, tá? Ele não pode, no meio do certame, dizer assim, então, agora eu vou usar a instrução, a resolução tal. Ou, a não ser, gente, que seja relativa ao objeto que ele está licitando. Isso pode. Estou falando de uma maneira bem grosseira, porque apenas um advogado vai conseguir te dizer assim, não, olha, ele está usando essa resolução, porque esse objeto, ele tem a ver com essa resolução, é no âmbito federal, assim, assado e tal. Mas o julgamento precisa estar muito claro no edital. Não pode pegar vocês de surpresa, tá bom? Vamos lá. O João Aurélio comentou que a Lei 13.726, Lei da Desburocratização, já está em vigor, é verdade. Pedir autenticação de documentos, a firma reconhecida, já está tudo superado, mas ainda existem, né, os pregões, os editais que exigem essa autenticação de firma, de autenticação, reconhecimento de firma, autenticação de cópias, né? O pregoeiro, ele só pode pedir uma cópia autenticada caso ele tenha dúvidas em relação à veracidade daquela documentação que está sendo apresentada, ok? Vamos lá. Fizeram uma pergunta aqui que foge um pouquinho do nosso assunto, mas vamos lá. Pregoeiros que cobram as declarações assinadas. Ora, se já existe assinatura eletrônica, comente. Então, João Aurélio, vamos lá. Foi boa a tua pergunta. Muito boa. Essas declarações assinadas, gente, se nós já estamos, né, na era, vamos dizer assim, da desburocratização. Essas assinaturas, elas podem ser eletrônicas, porque elas são regulamentadas por lei. Eu não vou me recordar qual é o nome da lei que regulamenta a chave do certificado digital, mas todas elas, gente, elas já são regulamentadas. Então, como é que vai negar uma ação assinada por um certificado digital? É surreal isso. Vocês precisam impugnar esse edital, porque quer dizer que a declaração reconhecida pelo cartório vale mais do que essa do certificado digital? Não, elas são equiparadas, pessoal. Elas, em termos de veracidade, elas são equiparadas. Eu até ficaria muito mais segura como pregoeira se aquela declaração fosse assinada pelo certificado digital, porque o certificado digital ele é uma assinatura eletrônica que passou por várias etapas, tem chaves, criptografia, enfim, a chance de ser uma outra pessoa assinando aquele documento é mínima. É mínima, porque você precisa ter o token, você precisa ter o certificado na sua máquina. Você não entrega o certificado para qualquer pessoa, né? Mas a assinatura qualquer um faz. E o cartório, ele vai ser só mais um meio de verificar a autenticidade daquela assinatura. Né? Então, eu vejo assim, os pregoeiros ainda insistem em se agarrar naquelas exigências que a gente pedia lá atrás, que ainda se exigia lá atrás, né? Então, assim, acredito que principalmente numa licitação eletrônica, isso tem que estar superado, tá? Isso tem que ser realmente superado. Mas olha, eu queria
dar um tempinho aqui nas perguntas e partir para uma situação que eu queria que vocês prestassem bem atenção. Para tudo agora, anota, tá bom? Esse assunto é de extrema importância. SICAF. Vamos lá para o pregão eletrônico em que você está participando lá no Comprasnet, ok? Vamos falar do Comprasnet porque fica mais fácil de você visualizar esse exemplo que eu vou passar agora. Você está lá no Comprasnet e aí o que diz o decreto 10.024 em relação ao SICAF? Ele diz que os documentos que estão lá no SICAF, eles não precisam ser mais uma vez apresentados na licitação, ok? Então, esses documentos não precisam ser, mais uma vez, apresentados na licitação. Por quê? Porque existem vários níveis de qualificação do SICAF e que você alimenta o sistema com todos os seus dados. As certidões federais, elas já são sincronizadas automaticamente. Então, a validade dela já é sincronizada instantaneamente quando você insere a documentação, quando você coloca o CNPJ da empresa, já é sincronizada a certidão negativa de débito e o FGTS. E aí você vai alimentando lá todos os níveis, qualificação econômico-financeira, você pode ir até o nível de qualificação técnica, inclusive colocando habilitação jurídica, tudo pode estar lá no SICAF. Tudo pode estar lá no SICAF. E aí você participa de uma licitação, tá? Você já colocou tudo no SICAF, você não apresenta mais lá no sistema do Comprasnet, coloca só as declarações ou aquelas documentações que o pregoeiro solicitou, que vai além do SICAF, ok? Dito isto, quando na fase de habilitação, vamos supor que você esteja aqui em segundo lugar, porque como primeiro fica fácil, né? Mas como segundo, você está aqui olhando o primeiro colocado e ele apresenta a documentação toda no SICAF. E você olha aquela documentação do concorrente, tem somente as declarações ou alguns documentos complementares. O restante não está lá, porque ele alega que está tudo no SICAF. O que o pregoeiro vai fazer? Vai acessar o SICAF e vai verificar realmente que a documentação está lá. Um erro gravíssimo. Eu passei por uma situação dessa com um cliente e é um erro gravíssimo o pregoeiro verificar essa documentação de habilitação do SICAF, que não está inserida no Comprasnet, porque o licitante não tem obrigação de colocar tudo que ele colocou no SICAF, também colocar lá no sistema do Comprasnet. E este pregoeiro não te der oportunidade de também verificar a documentação do SICAF. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai ter que disponibilizar aquela documentação para você e para os demais concorrentes. Porque esses demais concorrentes que estão em segundo, terceiro, quarto lugar, que estão aguardando aí a verificação de habilitação desse primeiro colocado, ele também precisa acessar a documentação e verificar se está tudo ok. Então, um dos erros do pregoeiro é não dar acesso a você, licitante, em relação à documentação que está lá no SICAF. Se ele está olhando o SICAF, se é um cadastro federal em que ele vai analisar lá, o você, licitante, não tem acesso a esse SICAF do concorrente. Só que eu passei por uma situação, eu diria para você, mais do que absurda e legal, é que o pregoeiro tinha a convicção que os outros concorrentes podiam acessar a documentação do SICAF do primeiro colocado, de outra empresa. Ele se equivocou tanto que ele abriu o prazo de intenção de recurso, e sem a empresa não sabia o que fazer, porque ela não teve acesso à documentação de habilitação do primeiro colocado, e ela entrou com uma intenção, ela disse, e agora, doutora, o que eu faço? Nós fizemos um pequeno texto para ela inserir lá na intenção de recurso, dizendo que ela não teve acesso. O pregoeiro ainda respondeu dizendo que sim, todos os documentos estavam à disposição dos licitantes, e não estava. Falta de capacitação desse pregoeiro, que achou que os licitantes tinham acesso ao SICAF do concorrente, e mais a falta de sensibilidade até de reconhecer o próprio erro ou de buscar informações em relação a essa situação, porque nós falamos na intenção de recorrer e nós acabamos entrando com uma intenção de recorrer no escuro,
porque nós não tínhamos visualizado a documentação do concorrente, ao mesmo tempo que o pregoeiro afirmava que estava tudo disponível, não colocou nenhum link, porque normalmente agora alguns pregoeiros, né, eles colocam um link de um drive, um link que direciona para o website do órgão, e aí ele coloca essa documentação toda lá. Enfim, então ele não possibilitou vistas, nem disponibilizou isso publicamente, nem disponibilizou essa documentação publicamente. Eu quero falar isso para vocês porque é algo que vem acontecendo e vocês precisam estar ali, diligentes, não deixar passar uma situação dessas. Outra situação, o pregoeiro, ele é obrigado, é um dever do pregoeiro verificar a autenticidade das certidões e não confiar apenas naquele espelho lá do SICAF, sabe? Aquele espelho que tem todas as validades. Por quê? Porque quem alimenta o SICAF é o fornecedor. E ele pode colocar qualquer validade lá e anexar uma documentação que até esteja inválida, que esteja vencida. O pregoeiro, se ele não fizer o download daquela documentação, ele pode correr sérios riscos. E se ele não disponibilizar para os demais, ainda o risco aumenta e até provoca nulidade desse processo licitatório. Então, vejam quanto é importante duas coisas. Documentação que está no SICAF, se ela não está inserida no Comprasnet, ela tem que ser disponibilizada para você, para todos os licitantes, tá? Ou ele vai te mandar por e-mail, ou ele vai ter que publicar, disponibilizar, dar transparência a essa documentação que está no SICAF. Segundo ponto, você precisa perguntar se ele realmente autenticou as certidões e se você quiser, você pode sim pedir a autenticidade das certidões que foram visualizadas lá no SICAF. Porque, olha, se é só o pregoeiro que tem acesso ao SICAF e a documentação que está inserida lá, como é que você vai saber se a documentação realmente está válida, a que está lá no SICAF? Eu diria assim, que é um erro do sistema ou um erro de entendimento em relação a essa sistemática que a gente precisa coibir, que nós precisamos, de uma vez por todas, fazer com que isso mude, tá? Se a plataforma não te dá a oportunidade, não te dar acesso a esse sistema de cadastro, né, federal, e ao mesmo tempo que o decreto diz que valeria, né, em substituição à inserção da documentação no Comprasnet, algo está errado aí. Algo está errado aí. Porque essa documentação ela precisa ser pública. Ela precisa ser pública, né? Outro erro, depois eu passo para as perguntas de vocês, os comentários de vocês. Outro erro, pessoal, que eu diria é em relação ao licitante, as horas que o licitante aguarda nas sessões. Eu estou passando exatamente por essa situação com um cliente meu. O pregoeiro abre a sessão, já terminou a fase de lances, e ele está na averiguação na aceitabilidade das propostas. Ele está olhando ainda as propostas ou está olhando a documentação de habilitação. O que acontece? Ele diz assim, bem, vamos suspender a sessão, ok? Amanhã eu volto 10 horas da manhã. E o pregoeiro volta às 10 horas da manhã. Quando ele volta às 10 horas da manhã, ele avisa, voltei, pessoal. Olha, estou analisando a documentação de habilitação. Aí ele fica 10, 11, meio-dia, 1 hora, e você fica lá plantado, dando o F5, entrando e saindo do sistema, olhando à disposição daquele pregoeiro, fazer o quê? Nada. Ele está analisando a habilitação lá na cadeira dele, na mesa dele. Eu não preciso ficar de olho no computador, aguardando esse pregoeiro analisar essa documentação. Não preciso. Ele pode muito bem dizer assim, estou na fase de análise de habilitação, retornarei tal hora, que é o horário que ele acha que já vai ter terminado de analisar, e vai dizer, retornarei tal hora para dar o resultado. Você faz esse certame ficar mais célere, objetivo, e poupa o licitante de ficar plantado na frente do computador, aguardando uma decisão. E aí, a qualquer momento, pode sair uma documentação, a decisão. Você não pode nem sequer levantar da cadeira. Ah, mas nós estamos na sessão do pregão. Não, você não está na sessão do pregão. Você pode muito bem suspender a sessão, analisar a documentação e dizer que horas você vai dar o resultado. Olha só como fica mais transparente o pregoeiro que fala assim, volto 2 horas, 10 horas, 11 horas, sei lá.
do dia para dar o resultado da documentação de habilitação. Poxa, ele vai dar o resultado, você já espera que 10 horas da manhã ele vai dar o resultado e que você tem até 10h20, vamos supor que sejam 20 minutos para a intenção de recurso, para você entrar com a intenção de recurso, né? Então, assim, um dos erros que eu vejo, assim, mais recorrentes é o pregoeiro entrar, suspender a sessão, voltar à sessão, deixar você esperando, e aí o que me dá mais agonia, ele retorna, tipo, abriu 10 horas da manhã, quando dá meio-dia, ele retorna e diz assim, ainda não terminamos de analisar a documentação de habilitação, vamos retornar 2 horas da tarde. Aí você almoça, volta 2 horas da tarde, pensando que já vem o resultado. Não, ele diz, reabrimos a sessão. Você não sabe se caiu a internet dele, se faltou luz, se caiu uma bomba lá, se ele ainda tá Você não sabe, ele fica sem falar nada. E você fica lá esperando. Aí dá 3, dá 4, dá 5. Lá para as 5h30, ele retorna dizendo assim, ainda não conseguimos analisar toda essa documentação de habilitação. Retornaremos amanhã. Gente, há um erro de compreensão do que é a sessão pública do pregão, tá? Essa análise, ele não precisa retornar, apenas avisá-los que ele está retornando e ficar lá e você aguardando. Não é uma sessão presencial. Não é uma sessão presencial. A sessão presencial, gente, até é possível que o pregoeiro suspenda para análise da documentação. Eu, por exemplo, cansei de suspender. Gente, vou suspender. Está aqui a documentação, todo mundo tiveram vistas da habilitação, todos assinaram a documentação de habilitação. Vou suspender a sessão e vou analisar. Retorno tal dia para dar seguimento. Então, eu não sei, é um erro, talvez, de interpretação, há um erro na compreensão realmente dessa norma, né, de achar que ele, no julgamento lá da habilitação e da proposta, ele tem que ficar lá, fazendo você esperar. Um tempão. Quando tiver alguma falha, um erro, uma falha na sua documentação de habilitação, que ele quiser sanar, né, esses erros, essas falhas, que ele quiser diligenciar, te pedir um documento, ele pode fazer. Desde que ele diga, olha, tal hora eu vou retornar. Aí ele retornou. Aí ele tem uma dúvida, ele quer diligenciar. Ele diz, abrimos a sessão, em diligência, a empresa tal, requeremos a documentação tal, para a gente verificar aqui a autenticidade, a veracidade desse atestado. Eu quero agora o contrato, eu quero agora... Ele pode fazer isso, mas ele não precisa deixar vocês lá, gente. Não precisa. Inclusive, tem, no próprio decreto de 2024, ele diz lá que, na hipótese lá de suspensão de sessão pública para a realização de diligências, por exemplo, ele suspendeu para realizar alguma diligência, tá? A sessão, ela só pode ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema, tá? Com no mínimo o quê? 24 horas de antecedência. E essa ocorrência tem que estar registrada na ata. Ele não pode voltar às surpresas. Isso já aconteceu e muito com clientes meus. Não saber quando o pregoeiro vai retornar e ele retornar do nada, como o pessoal fala aqui, do nada, o pregoeiro volta para aquela sessão e e profere uma decisão. Que história é essa? Essa decisão ela não foi pública porque ele não colocou lá um aviso no sistema. E detalhe, ele tem que dar um mínimo de 24 horas de antecedência para retornar. Então, na hipótese, lembre lá que está lá no decreto 10.024, na hipótese de necessidade de suspensão da sessão para realizar diligências, tá? A sessão pública somente pode ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema, com no mínimo o quê? 24 horas de antecedência, para você se preparar para aquela decisão, para você se preparar para aquela diligência, porque pode ser você o diligenciado, entenderam? Tá? Aquela desconexão do sistema, lá na etapa de lances, também, quando aquela desconexão do pregoeiro, né, no decorrer da etapa de envio de lances, se ultrapassar 10 minutos, essa sessão pública tem que ser suspensa. E só pode reiniciar quanto tempo depois? De novo, 24 horas depois. Sendo que ele tem que comunicar. Porque como é que o licitante, o participante que está lá, ele vai saber que essa desconexão houve?
né? Tudo bem que o sistema apresenta lá que o pregoeiro, no licitações, principalmente coloca lá que o pregoeiro está desconectado. Mas assim, vocês precisam ser diligentes quanto a isso, porque vocês podem ser pegos à surpresa, pegos de surpresa, né? E o pregoeiro não pode, isso é um dos erros mais comuns. Suspensão de sessão, retorno, a retomada dessa suspensão. Sempre a gente vê que esses atos do pregão eletrônico, eles são praticados, eles devem ser praticados lá no sistema, tá? E não pode fazer às escuras. Vocês precisam ficar em cima do pregoeiro que age dessa forma. Assim como vocês são responsáveis pela conexão de vocês, caso a conexão de vocês caia, problema é de vocês, não é assim? Se vocês perderem alguma mensagem do pregoeiro, problema não é de vocês, e vocês não têm responsabilidade quanto ao acompanhamento do certame, a mesma coisa o pregoeiro. Ele precisa ter responsabilidade quanto à publicidade dos atos dele, certo? Outro erro, no fim, antes de chegar no fim ou voltar para as perguntas, eu quero disponibilizar para vocês aquela surpresinha, tá? Quero disponibilizar para vocês a surpresinha da oferta da Licite Mais. Então, vou disponibilizar aqui a oferta da Licite Mais Brasil para vocês gerenciar as licitações de vocês, tá? Já coloquei aqui, hein? Gerenciar a licitação de vocês e ter acesso à análise da concorrência e análise dos pregões eletrônicos que estão ocorrendo de acordo com o ramo de atividade da empresa de vocês. Então, essa oferta já está disponível. Deixa eu verificar se realmente eu assinei. Eu coloquei, né? Só confirmar aqui com o Boninho. Se eu coloquei. E aí, gente, essa oferta vai ficar disponível para vocês. Não esquecendo que nós temos uma mentoria VIP, um assinante VIP, que eu falei no webinar passado. E agora estou repetindo essa novidade da Licite Mais, que é uma mentoria comigo. Quem assinar Licite Mais nesse plano VIP vai ter uma mentoria comigo e vai poder tirar as suas dúvidas durante as sessões públicas de vocês. Às vezes, pode fazer isso? O pregoeiro está fazendo isso? Pode fazer? Vou ligar para a doutora Priscila. Você vai me ter ali para te responder as dúvidas na hora das licitações de vocês. E também há uma mentoria exclusiva comigo, tá? Corre lá, manda e-mail para a Licite Mais para saber. Vai lá no site e aproveita essa oferta que eu acabei de disponibilizar para vocês aqui. Tá bom? Vocês estão disponibilizando a oferta, né? Estão? Tudo certo. E aí, gente, quando eu sei que alguns chats, principalmente do Comprasnet, eles não são disponíveis ali para vocês para falar a qualquer momento. Então, qual é o meio de comunicação para com o pregoeiro na hora que essas situações surgirem? E-mail. Não tem jeito. Eu não tenho como dar uma fórmula mágica para vocês. Prestem atenção, muitos editais não têm o e-mail do pregoeiro, não tem um canal de comunicação para com o pregoeiro. Exijam isso, tá? Então, o que vocês precisam fazer nesse momento de desconexão? Voltou as surpresas. Na intenção de recursos, relatar o que houve, o erro de procedimento, e lá nas suas razões, esmiuçar esses erros de procedimento, porque tem erros graves, que não ferem o princípio da publicidade, ao mesmo tempo que ferem também o princípio da celeridade e da legalidade, tá? Eu vou agora tirar uma foto nossa. Faça um tchauzinho aí. Vou tirar uma foto nossa e quero que vocês, mais uma vez, olhem lá o meu Instagram, priscilavieira.licitar, e o Instagram da Licite Mais, para acompanhar todos esses conteúdos que são gratuitos. Também o YouTube, se inscrevam lá na Licite Mais. Eu também tenho YouTube, mas o da Licite Mais está lá com todos os vídeos. Tem muitos vídeos, conteúdos gratuitos para vocês. E assinem lá, se inscrevam lá, assinem a Licite Mais. Olha, tem um monte de coisa bacana, né? E me sigam no Instagram, me marquem, priscilavieira.licitar, e eu vou tirar uma fotinho aqui com a gente, uma foto bem legal. Peraí, deixa eu ver se eu consigo colocar assim, porque é assim que fica bacana, né? Atenção, hein? Sorriam aí. Sorriram? Acho bom, hein? Sai bonito na foto. Deixa eu ver se saiu legal. Saiu legal.
E aí, gente, vamos lá. Eu vou responder algumas perguntas para a gente retornar. Daqui a pouquinho a gente já está terminando o nosso webinar. Ainda tenho algumas coisas que eu quero falar sobre as diligências e sobre o exame de admissibilidade dos recursos das intenções de recorrer. Erro comum do pregoeiro é não aceitar a sua intenção de recorrer. Ele pode não aceitar, mas ele tem que seguir os critérios de admissibilidade, tá? Não é qualquer coisa. Ele não pode achar que aquilo que você entrou lá com a intenção de recorrer, não, olha, isso aí não cabe porque a lei tal, o decreto tal diz isso. Não. Ele vai ter que esperar você entrar com as razões. Um erro comum, mas muito comum do pregoeiro fazer isso. É não aceitar a sua intenção de recurso, não aceitar a sua intenção de recurso e fugir das regras dos critérios de admissibilidade, tá? A gente vai começar, eu vou partir aqui rapidinho para as perguntinhas de vocês. Como se pode barrar, o Max está perguntando, uma decisão da pregoeira que foi avisada da sua má conduta e após avisada continua no mesmo erro? Olha lá, Max, existe uma possibilidade que é você entrar com a intenção de recurso, eu não sei como foi que você avisou para a pregoeira, né? A pregoeira em relação ao erro de procedimento, mas avisar, e se for um erro grave, Tribunal de Contas, se for município, Tribunal de Contas do município, ou Tribunal de Contas do Estado, tá bom? Ou Tribunal de Contas da União, quando envolver recursos federais ou quando for órgão federal. Tem erros procedimentais do pregoeiro que ele fere tanto o princípio da legalidade que é motivo de anulação do certame, de nulidade desse certame, tá? Então, presta atenção, porque se ele não permitir, por exemplo, a publicidade da documentação de habilitação do concorrente para você, é um erro grave, tá? Bora lá. Misael, sobre licitações, existe a dispensa de licitação? Existe a dispensa de licitação, Misael. Só não vou poder responder, porque senão a gente foge um pouco do nosso assunto aqui, tá bom? O fornecedor tem que seguir prazos e a administração em geral não respeita nenhum prazo legal, infelizmente. É verdade, Reinaldo. A administração, ela tem alguns prazos da lei de processo administrativo, dos próprios decretos, das próprias leis que regem as licitações, mas eu sei que, por exemplo, quando segue para a autoridade competente, que ele tem lá os 5 dias, né, úteis para responder, não acontece, não ocorre, sob pena de responsabilidade, hein? E aí, eu sei que vocês ficam com as mãos atadas, mas a administração realmente funciona dessa forma, a gente não vai muito atrás disso, a gente vai quando a gente está analisando aquela licitação como um todo e quer entrar com mandado de segurança, né, algo mais grave que aconteceu, e aí a gente vai atrás de tudo isso. Entra com a medida judicial para conseguir coibir, né, aquele ato que foi ilegal, tá? Pode publicar e abrir a disputa no mesmo dia e ainda publicar a ata de contratação. Misael, não me diz que isso aconteceu. Não pode publicar e abrir a disputa no mesmo dia. O prazo mínimo de abertura de propostas do pregão eletrônico, do pregão presencial, de 8 dias úteis, tá? E nessa pandemia aí, pela Lei 13.979, nós tivemos aí uma alteração para aqueles pregões eletrônicos que são direcionados aos objetos, né, de enfrentamento da pandemia. Então, se atentem para o prazo, que aí diminuiu o prazo pela metade, de mínimo de 4 dias úteis. Mínimo, tá? Inclusive, esse pregão pode durar até a abertura da proposta, da publicação para a abertura da proposta, muito mais do que 8 dias úteis. Não necessariamente 8 dias úteis, tá bom? Misael, vou morrer aqui com esse teu exemplo. Claudiano me perguntou, quando um licitante, no momento de fazer a ata, solicita diligência nos documentos da empresa declarada vencedora, o órgão é obrigado a realizar a diligência? Claudiano, boa pergunta. A diligência em si, ela não é obrigatória quando você solicita ao pregoeiro. Porém, se você está questionando a legalidade, né, de uma documentação e você já apontou ao pregoeiro, vamos dizer, uma boa conduta dele, né, eu diria assim, ele diligenciar. Porque se tem uma gravidade de um licitante que está falando em relação àquela documentação, por que não diligenciar?
tá? Então, quando eu costumo falar para os meus clientes, pede diligência. Pelo menos você está pontuando algo no processo. Por isso é importante você criar as provas, né? Criar as provas. Você colocar lá, pontuar no processo, o momento que você pediu a diligência, o pregoeiro não aceitou, seguiu, e aí lá na frente pode ser um álibi, tá? Para um advogado que está analisando a solicitação e de repente você quer levar mais em frente essa briga, é um álibi, ok? Então sempre é bom pontuar as diligências que você solicita a documentação de habilitação do concorrente, tá bom? Agora, se o pregoeiro é obrigado, não, ele não é obrigado, mas ele só é obrigado deve, né, diligenciar quando ele tem alguma dúvida em relação à veracidade daquele documento, né, em relação a alguma informação, é um dever dele diligenciar, mas quando você solicita, não necessariamente ele tem o dever, tá bom? Vamos lá. José Luiz de Carvalho, olha, você falou tudo, minha amiga, mas estamos na briga com eles, obrigado pelo esclarecimento. José Luiz, eu toquei em algum exemplo teu, né? Se o pregoeiro federal, mesmo no recurso, não segue uma instrução normativa do pregoeiro, do Comprasnet, eu acho que o chat está dizendo que ele já participou de um pregão federal e que não seguiu uma instrução normativa, né? Tem que seguir, tá bom? Tem que seguir. O que devemos fazer? Recurso, intenção de recorrer, tá? E razão de recursar depois. Ficou bastante confuso, as licitações ainda está no randômico, é verdade, Pri, ainda está no randômico. A pregoeira exigiu em 15 minutos que fizesse os cálculos e me prejudicou. José Valdir, isso acontece muito, o prazo exíguo para apresentar uma proposta consolidada, tá? Por isso, gente, ao ler o edital e perceber que não existem esses prazos para esses momentos, solicitem esclarecimento. Porque o que acontece? Vocês vão participar da licitação. Quem é que está indo embora e não me deu boa noite? Sabem qual é a regra, né? Quem participa de webinar comigo sabe que não pode ir embora sem me dar boa noite. Isso é muito feio, falta de educação. Voltando, tô brincando, tá, gente? Voltando, o pregoeiro, quando a gente ler um edital, quando vocês lerem um edital, percebam aí que esses prazos, eles não ficam bem claros no instrumento convocatório. E aí, galera, é preciso pedir esclarecimento. Vem cá, quando você pedir proposta consolidada, quantos minutos você vai dar? Essas coisas que vocês percebem, esses prazos que não existem no edital, vai sair da cabeça do pregoeiro. E aí você fica rendido, porque saindo da cabeça do pregoeiro, amigo, como é que você vai questionar? Claro que você vai questionar pelo princípio da razoabilidade, né? Vai questionar o pregoeiro, que é pouco tempo, mas esses prazos, eles precisam estar explicitamente, né, e descritos no edital, expressos no edital, tá bom? Então, lembrem de pedir esclarecimento quando vocês não encontrarem esses prazos, porque pode prejudicar você lá na frente, tá legal? Outra situação aqui. Quando o recurso é deferido na volta do item para lance, pode o pregoeiro solicitar que o licitante corrija a causa que originou o recurso? Deixa eu ver se eu entendi, Roberto. Você entrou com recurso, foi deferido, voltou para o item, e aí o pregoeiro pede para corrigir. Mas olha só, ele está corrigindo a proposta ou a documentação de habilitação do licitante que você excluiu com o seu recurso, porque não faz sentido. Se você entrou com recurso, ele foi deferido, e o outro concorrente ele foi eliminado em virtude do seu recurso, eu não consigo entender como aquele recorrente ainda vai estar na fase de lances, tá? Mas se for outro recorrente, vamos supor que o pregoeiro pegou o exemplo lá daquele que foi eliminado. Se for outro recorrente, o pregoeiro não pode pedir para sanar o vício sem dar oportunidade para todos sanar os vícios. Gente, essa oportunidade para todos sanar os vícios é possível no pregão. É possível dando prazo de 8 dias úteis, que é da lei, aplicando subsidiariamente a Lei 8.666, de 93, para os casos em que todos são inabilitados ou todos são desclassificados. Aí eu abro 8 dias úteis para todos os licitantes sanarem os vícios, né? Escoimarem os vícios que levaram aí a sua desclassificação ou a sua inabilitação, tá bom? Espero ter esclarecido. Vamos lá, se eu consigo seguir. Nossa, tem uma pergunta da Kátia Silene, é praticamente aqui
Bora lá, bora ver se eu consigo dirimir a dúvida dela aqui. Boa noite, participei hoje de um pregão em que a empresa que venceu não enviou os documentos solicitados no edital e não colocou também a proposta antecipadamente. E quando examinei os documentos e vi que faltaram, entrei imediatamente na intenção. O pregoeiro, na mesma hora, indeferiu, dizendo que a listante vencedora já tinha enviado por e-mail, ele não tinha disponibilizado o campo. Ai, 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 ai. Exatamente Kátia, exatamente o exemplo que eu dei, tá? Você não conseguir ter acesso a essa documentação de habilitação que foi enviada por e-mail, é outro exemplo. Ou está no CICAF, ou foi enviada só por e-mail. Uma dica que eu dou para vocês: quando essa documentação for enviada por e-mail, peçam ao pregoeiro o encaminhamento do e-mail que foi enviado para ele. Não aceitem o documento enviado pelo pregoeiro. Peça para o pregoeiro enviar o e-mail que o licitante vencedor encaminhou, para você saber se ele cumpriu o prazo, se ele enviou corretamente, se a documentação que ele inseriu estava correta. Porque é possível que aconteça uma fraude aí na licitação. O pregoeiro receber por e-mail sozinho. E aí depois ele baixa aquele documento de habilitação e te encaminha pelo e-mail dele, como se ele estivesse anexando a documentação que o licitante enviou por e-mail. Vocês entenderam o que eu quis falar? Não aceita esse tipo de e-mail. Peça um pregoeiro, por favor, me encaminhe o e-mail que a licitante lhe enviou, que eu quero saber quais foram os documentos que ela lhe enviou, porque a única forma de você se certificar que aquele documento foi enviado pelo licitante e de que forma aquele pregoeiro foi enviado, qual o horário que ele foi enviado e qual foi o documento realmente, né? É a única forma. O pregoeiro não tem como alterar ali a documentação quando ele encaminha. Ele pode anexar novamente, tá? Mas é bom que você tenha esse cuidado na hora de solicitar essa documentação enviada por e-mail, tá bom? Quando é obrigado a enviar a proposta identificada no pregão eletrônico? Sueli, depois você já pode colocar, se for Comprasnet, licitações E, você já pode colocar a sua documentação, a sua proposta identificada, já logo no cadastro do pregão, tá bom? Não tem problema, tinha problema antes, por quê? Porque o pregoeiro do licitações E, do Comprasnet, nunca pôde ver antes da fase de lances, aí você já estava se identificando, tá bom? Angelina, mas citação digital tem que enviar, é o que vale, né? Angelina, talvez eu tenha pego aí, acho que eu estava falando alguma situação e você comentou, né? Rogério, uma proposta inicial da Comprasnet tem sido ignorada pelo pregoeiro de forma transparente, aceitando ajuste na proposta registrada ao lance. É correto? Olha, Rogério, eu já sei o que você quer dizer. Presta atenção. Quando ele vai fazer esse exame, essa proposta no Comprasnet, depois do decreto 10.024, estou falando do Comprasnet, mas dos outros portais também. Essa proposta, quando ela é anexada aí, juntamente com a documentação de habilitação, e esse pregoeiro não pode olhar, fica sem sentido, porque a aceitabilidade, a verificação, né, de conformidade da proposta é no início da licitação, no início, antes da fase de lances. Quando ele vai fazer esse exame de conformidade, ele vai olhar se aquele item é o correto, se colocou a marca, se colocou o preço unitário, está lá no sistema. Depois disso, pessoal, o exame de aceitabilidade é quanto à execuibilidade da proposta. Ele vai analisar aquela sua proposta já ajustada. Né? Ele não vai analisar aquela sua proposta original. Ficou meio sem sentido essa proposta inicial, sabe, Rogério? Seria o caso do pregoeiro abrir a proposta original, que é a inicial, verificar, analisar, e aí só depois partir para a ajustada, né? Para a proposta ajustada. Então ficou um pouco complicado, realmente ficou um pouco dizer, ficou assim numa nuvem, sabe, cinzenta essa proposta inicial, tá bom? Eu espero que você tenha entendido. Bem, quando existe outro site como o portal de compras que não fala no CICAF e não tem campo para cadastrar o documento solicitado, Kátia, o portal de compras públicas, ele apresenta lá os campinhos de documentos de habilitação, né? E aí, o que acontece? Quando não tem lá, você tem que burlar. Você tem que colocar juntamente com uma documentação o documento lá que foi solicitado no edital, entendeu? Então, vamos supor, lá não está aqui o campo para inserir o alvará, certo? Você vai pegar esse alvará, vai colocar junto com uma CND, por exemplo.
junta ele num PDF e aí envia. É uma maneira de burlar aí a falta do campo, né, do próprio para um documento que não está lá no sistema, tá bom? Espero que você tenha entendido. Bem, gente, eu vou continuar, tá? Já vi que tem várias. Vocês comentaram aqui que realmente acontece, que tal um webinar para pregoeiros? Roberto Ferrari está falando. E quando avisa que vai reabrir a sessão no outro dia e demora uma semana? Um erro comum, né? Um erro comum. Vamos lá. Temos uma dúvida. Quando o concorrente foi desclassificado, entrou com recurso, houve contra-razão, o órgão tem mais de 60 dias, não julgou. Gente, Carlos, existe sim prazo para isso. E aí quebra totalmente o princípio da razoabilidade, até da celeridade, né? E você fica rendido numa licitação que está lá, olha. Agora, eu vou te dizer, já passei por isso. Eu mandei o recurso para um setor técnico, ele me respondeu, pasmem, 3 meses depois. 3 meses depois, era uma concorrência, tá? Não era um pregão. O pregoeiro alega que enviou o aviso de retorno para o mercado está no CICAF. Tem que ficar atento a esse e-mail. Joedson, boa, tá bom? Obrigado, Reginaldo Pri. Boa noite. Muito bem. Saindo, se despedindo de mim. Olha, gente, eu sei que tem muitas perguntas. Eu vou para mais algumas, porque senão a gente vai estender muito o nosso horário. A galera vai me deixar aqui sozinha, porque vai ficando cansativo, né? E a galera saindo, me dando boa noite, e eu falando sozinha aqui. Mas ainda temos 40 e tantas pessoas, nós tivemos mais. E sei que são muitas perguntas. Vamos lá. Entrei em um pregão que não aconteceu. Depois de 2 horas desisti. Não soube o que fazer. Caberia algum tipo de recurso? Silvana, pode ter acontecido alguma desconexão do pregoeiro. Você precisa ir atrás para saber se ainda vai acontecer. Mas recurso? Não, porque fica aí da conveniência da administração, né? Pode ter acontecido algo, né? Eu não posso te dizer sem analisar o caso concreto. Tem alguns que colocaram prazo para cadastramento da proposta meia hora antes do horário de disputa, ou seja, o pregão é amanhã às 10 e ao abrir para cadastrar a proposta 9h30. Simone, não pode, tá? Não pode. Luciane, da Preventiva. O prazo entra. Ah, tá. Luciane já até respondeu, me ajudou. Valeu, Luciane. Exigir notas fiscais ou contratos acompanhando os atestados técnicos. Cleide, se você quer saber se isso é possível, no momento da habilitação, não. Só em sede de diligência, ok? Simone, já vocês estão conversando, tenso, os pregoeiros não estão seguindo as regras do decreto, está muito difícil de trabalhar, derrubou uma decisão do pregoeiro que nos classificou por identificar a empresa na proposta anexo no Comprasnet, mas é vedado se identificar. Gente, olha só, aqui o que é vedado se identificar? Lá naquela tua proposta que tu estás digitando, sabe? Aquela do sistema, aquela proposta digital do sistema, não é a tua proposta que vai em anexo, ok? Se identificou naquela proposta digital do sistema, sim, é motivo de desclassificação. Se por acaso no meio lá do teu item tu colocaste o nome da empresa ou no meio da marca lá, tu colocaste o nome da tua empresa, você identificou de alguma forma e você vai ser no exame de conformidade de que o pregoeiro vai fazer, nesse momento ele pode te desclassificar antes da fase de lances, tá bom? Ai, fico totalmente sem sentido, realmente. Boa noite, já se despedindo de mim, né? Tá bom. Olha, pessoal, eu só queria falar sobre os exames de conformidade rapidinho. Fiquem só mais 15 minutos comigo, tá bom? Não me deixem falando sozinho, eu vou ficar muito triste. Então, vamos lá. Exame de admissibilidade do recurso, ok? Pregão presencial, isso também vale para pregão presencial, pregão eletrônico. Esse juízo, gente, de admissibilidade da intenção de recurso, o pregoeiro só pode avaliar a presença dos seguintes pressupostos recursais. Sucumbência, você tem que ter perdido o certame. A tempestividade, se você está entrando no prazo que o edital disse, 20 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, você entrou no prazo. Legitimidade, você está pela empresa, você está credenciado. Por que legitimidade? Porque em pregão presencial você tem que ter legitimidade, você precisa ter legitimidade ativa. Eu sou empresa, sucumbi, ou seja, perdi e quero entrar com recurso. Tenho legitimidade, porque sou empresa credenciada, tá tudo certo. Pregão eletrônico é automático isso, tá? Interesse. Gente, o interesse, ele está ligado exatamente a o que vai resultar do seu recurso. Aquela empresa pode ser inabilitada, pode ser desclassificada, e você tem interesse recursal. Você quer, é o segundo, é o terceiro, é o quarto, você tem interesse.
tá? Exatamente isso. Interesse é o que a gente está. Nada mais é do que o próprio a própria razão de ser do recurso, tá? Motivação. A motivação é você dizer: quero entrar contra ato do pregoeiro que habilitou a empresa tal, porque não condiz com o edital, itens tais e tais e tais. As razões vão aprofundar a sua intenção de recurso, entendeu? Vão aprofundar. Afronta a jurisprudência do Tribunal de Contas da União a denegação fundada aí em questão relacionada ao mérito do recurso. Então, se aquele pregoeiro olhou a sua intenção de recurso e já nega a sua intenção baseada numa análise que ele teve do mérito do recurso, ou seja, ele está dizendo que não cabe porque a lei tal diz isso, o acórdão diz isso. Ele está analisando o mérito. De quê? De que forma? De forma prévia, antecipada. Ele não pode, é comum demais fazerem isso. Os pregoeiros fazerem isso. Ele não pode analisar o mérito do seu recurso antes que você entre com as razões. Tá bom? Então, pessoal, eu quero já encerrar com vocês, tá bom? Encerrar aqui. Falamos de várias situações. Eu espero que eu tenha conseguido falar aí do máximo de situações que eu encontrei. Eu sei que o tempo é curto. E me despeço. E falando da nossa oferta, falando do nosso plano VIP, mentoria comigo. Você vai tirar dúvidas comigo em relação aos seus pregões, às suas licitações. Assina o plano VIP da Licite Mais Brasil, tá bom? Boa noite, Reinaldo. Eu que agradeço a atenção, Reinaldo, por vocês terem ficado até aqui, até esse horário com a gente. Eu sei que o horário está já se estendendo, todo mundo tem que trabalhar amanhã, tá bom? Me despeço mais uma vez. Essa live vai ficar gravada, depois a gente vai disponibilizar lá no YouTube da Licite Mais. Me marquem, não esqueçam de me marcar no Instagram de vocês, marquem a Licite Mais também e me sigam no priscilavieira.licitar e também do @Licite Mais, tá bom? Boa noite, adorei. Só tenho uma dúvida sobre a obrigatoriedade da proposta. Ai, Kátia, eu acho que eu falei. Acho que eu falei alguma coisa aí. Misael, gente, Sérgio, boa noite. Se despeçam, hein? Se despeçam. Nada de tirar o computador da frente e desligar na minha cara. Que isso, boa noite. Valeu, Angelina, Érica, Micheline, Nayara. Ótima noite, até a próxima aula. Semana que vem, nós vamos conversar sobre um assunto que você vai escolher, tá? Eu não vou mais escolher por vocês vão escolher. Mandem um e-mail para a Licite Mais, mandem um direct para mim, diga, olha, fale sobre esse assunto, fale sobre aquele outro, tá bom? E aí, eu vou ficar muito feliz de poder voltar, retornar semana que vem aqui com vocês. Tá legal? A gente vai sempre ficar nesse horário, tá? Luciane da Preventiva, Marcos Trindade, boa noite também. Tá muito frio. Onde é que tu estás? Ai, tem Osório. Tá frio aqui não, gente. Que Belém do Pará nunca fica frio. Nunca. Maxi, Alexandre, Fredson. Gente, já viram aí, né? A oferta da Licite Mais. Tá ativa aí para vocês, né? Não esqueçam, tá bom? Bem, gente, então vou encerrar. As 30 que ainda estão aqui na sala, um abraço. E fiquem com Deus. Até a próxima aula. Tá bom? Tchau, tchau.